Estamos em ano de eleições municipais. E aí surgem aquelas dúvidas: o que os pré-candidatos podem e o que não podem fazer, principalmente relacionado aí aos veículos de comunicação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu quero convidar a Renata Favre, ela que é secretária de Corregedoria Regional Eleitoral do TRE em Santa Catarina. Renata, seja muito bem-vinda ao TVC News. Eu acho que eu tô com problema de áudio, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ouvi bem, Renata, você consegue me Ah, ouvir agora agora? sim. Agora sim. Então, desejar o seja bem-vindo novamente ao TVC News, Renata. Obrigada, obrigada. E com os telespectadores que nós estamos, né, entrando aí, ainda estamos num período de pré-campanha e logo vamos começar o período de campanha eleitoral. Mas ainda fica muita dúvida do que pode e o que não pode para os pré-candidatos, principalmente relacionado à participação deles em veículos de comunicação. Então, nós estamos realmente nesse período que nós chamamos de pré-campanha. A campanha oficialmente ela só começa em 16 de agosto. E nesse período, os candidatos, na verdade, os pré-candidatos, né, eles podem fazer reuniões, né, nas comunidades, fazer reuniões partidárias, conversar, promover eventos, né, sem grandes gastos, obviamente, né, e podem participar, caso os emissores desejem, né, fazer algum tipo de programação com esses pré-candidatos, é possível convidá-los, né, desde que haja uma isonomia. Então, assim, que os candidatos, ou todos, ou pelo menos os que estejam mais bem posicionados nas pesquisas, né, tenham um tempo semelhante, né, uma dinâmica semelhante com relação aos temas, às perguntas, a faixa de audiência em que essas entrevistas serão veiculadas. Então, assim, obviamente não é uma campanha aberta, né? O candidato, esse pré-candidato, ele não vai sair pedindo votos mas ele pode discutir ideias, posicionamentos com relação a questões que estão ocorrendo na cidade e tendo a emissora esse cuidado, né, de garantir um espaço semelhante a candidatos concorrentes. Renata, e aqui nós estamos falando, né, dos pré-candidatos em geral, mas existem alguns pré-candidatos que ocupam cargos públicos, né, como secretário ou, né, com qualquer outra função. Como que funciona para esses pré-candidatos? Nós estamos agora num período de 3 meses antes da eleição. Então, já começam a acontecer uma série de restrições, justamente porque, né, é fato que as pessoas que estão já ocupando o mandato, elas têm uma vantagem, uma visibilidade maior. Isso é natural, né, faz parte. Então, a legislação cria algumas regras um pouco mais rígidas para evitar que esse candidato, que ele já tem, né, uma visibilidade maior, já é mais conhecido, que ele possa ter um benefício extremo com relação aos demais. Então, por exemplo, um prefeito, né, agora não pode mais participar de uma inauguração de obra, né, mesmo sendo da prefeitura, construída na gestão dele, não pode mais participar de inaugurações. Por exemplo, no âmbito da prefeitura, conceder aumentos agora, vantagens aos servidores, também isso não é mais permitido. A propaganda, a publicidade institucional, né? Isso também é bem importante, bem relevante. Inclusive, já há restrições e indicações que os sites de prefeitura, por exemplo, de órgãos públicos, já devem limitar as informações, não devem mais colocar imagens de autoridades ou pré-candidatos. Tudo isso com esse objetivo de não causar um desequilíbrio na campanha, que essas pessoas que já têm, né, uma visibilidade, uma vantagem, elas não apareçam mais agora nesse período. Isso, inclusive, você comentou dos sites, os perfis, né, das prefeituras e de algumas e das secretarias também, não de algumas, né, das secretarias, eles já tiveram que ser arquivados aí justamente por conta dessa janela que a gente está entrando agora, né, Renata? Exatamente. Então, há uma restrição aí, as redes sociais, as prefeituras já têm colocado os anúncios, né, de que os perfis estão suspensos, e toda a publicidade institucional que a gente vê, às vezes, em rádio, em TV, falando das obras, falando de alguma campanha da prefeitura, ela também fica suspensa, né? As únicas campanhas que vão, eventualmente, uma prefeitura possa veicular seria só com autorização prévia da Justiça Eleitoral e numa situação emergencial, né? Digamos que há uma situação aí
que exija um pronunciamento, exija, na verdade, um esclarecimento à população. Se isso ocorrer, né, a prefeitura vai encaminhar isso à Justiça Eleitoral, que vai avaliar se de fato é uma questão emergencial para permitir uma veiculação. Fora isso, toda a publicidade institucional aí dos órgãos municipais fica suspensa. Renata, isso a gente falando aí, né, da questão da publicidade. E quando a gente trata em relação a grupos de WhatsApp, né, que muitas prefeituras, muitos municípios, próprias secretarias têm os seus grupos e mandam informativos por lá. Isso é válido também para esses grupos? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A gente também é um pouco caso a caso, né? Mas esses grupos muito amplos, né, que são várias pessoas, uma coisa é um grupo pequeno, né, um grupo às vezes até dentro da própria prefeitura, um grupo de trabalho que troca informações técnicas ali, é uma coisa. Agora um grupo maior, que é de várias pessoas da comunidade, caso esse material que esteja sendo veiculado na lista possa ter um caráter de benefício, de divulgação, enfim, de qualquer tipo de vantagem ou de direta ou indireta de possíveis candidatos, isso pode vir a ser questionado. Não vou dizer, né, que isso vá ser, mas é recomendado ter o mesmo cuidado, né, quem são os administradores públicos que administram eventualmente algum tipo de lista desse tipo, que tenham o cuidado semelhante ao de uma rede social, assim, porque se é uma lista grande que atinge uma parcela grande ali da comunidade, né, o que é postado ali acaba sendo replicado, né, isso pode causar problemas. E lembrando, assim, que esses abusos, eles podem ser fatais para uma candidatura. Então, às vezes parece que é inocente, né, mas se isso vier, né, à Justiça Eleitoral ou for avaliado pelo Ministério Público como um abuso, né, pode causar, inclusive, a cassação do registro de candidatura. Então, é sempre ter muito cuidado, né, os candidatos, para ter os candidatos se apoiarem em assessorias jurídicas, né, especializadas para terem uma boa orientação. E esse, com certeza, é um momento delicadíssimo, né, Renata? Porque assim como muitas pessoas não estão ali acompanhando esses pré-candidatos, tanto acompanha quem o apoia, como quem não apoia. E nesse momento podem acontecer as denúncias, e aí sim que o pré-candidato agora vai arrumar um problema, né? Perfeito, é exatamente isso, assim, porque às vezes agora está tendo uma conduta qualquer, né, desse pré-candidato, e está tudo quieto, mas os adversários estão ali hoje em dia filmando, gravando, fazendo print de site, de perfil social, estão juntando, às vezes, um material para depois ingressar com uma ação ou encaminhar isso ao Ministério Público. Isso é até bem comum, né, principalmente quando há uma disputa assim, bem acirrada. Então, hoje em dia, a prova tem ficado muito mais fácil, entre aspas, né, porque tudo é fotografado, tudo é filmado, tudo está nas redes sociais, então realmente para os inimigos, né, que estão fiscalizando, pode gerar, né, constituir um material interessante. Renata, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigada aí a toda a equipe do TRE que está sempre disposta a conversar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. E agora nós vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje. Na terça-feira, uma área de baixa pressão favorece o retorno da chuva em todas as regiões de Santa Catarina. As chuvas variam com fraca a moderada intensidade, trazendo um risco baixo a moderado para alagamentos. Os ventos de sul permanecem atuando nas áreas costeiras, com rajadas que podem chegar até 70 km por hora, sobretudo entre a Grande Florianópolis e o litoral norte, onde o mar segue agitado, trazendo um risco moderado para ocorrências associadas à agitação marítima. O frio segue intenso durante a tarde e, por conta da nebulosidade e a chuva, as temperaturas não passam dos 15 graus na maior parte das regiões e ficam abaixo de 10 nos planaltos. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Saul Carvalho, seja muito bem-vindo ao TVC News.
Boa tarde, Dai Rosa, boa tarde aos telespectadores. Quem ainda não almoçou, bom dia, tá valendo. Tempo gostoso, né? Bastante frio. Importante nesse tempo de frio se agasalhar bem, porque nós que não estamos acostumados a essas temperaturas baixas, é preciso ter uma certa prevenção. Estava acompanhando aqui, Dai Rosa, a sua entrevista com a Renata De Favre. Muito importante esses esclarecimentos para que os pré-candidatos saibam, e principalmente nós, que somos um veículo de comunicação, que tem um compromisso com a verdade, que tem um compromisso estabelecido através de regras, de cumprir essas regras e levar para o telespectador a mensagem de fato como ela é. A mensagem como ela é, às vezes vinda por parte de candidato A, C ou B. O importante é a nossa missão e o nosso papel, que é justamente trazer esclarecimento para aquela pessoa que ainda está na dúvida. Quem vai tirar a dúvida é justamente a melhor proposta, né? Aquela proposta que vai de encontro ao desejo do eleitor. Bom, temos algumas mudanças acontecendo no cenário catarinense, com a viagem do governador Jorginho Melo a Portugal. Quem assumiu a liderança do Estado, a governança do Estado, eu já falei ontem, foi o deputado estadual Mauro de Nadal, que é o presidente da Alesc. Na linha sucessória, coube a ele comandar o Estado. E aí, o Maurício Scudillar, que também é deputado estadual, é o vice-presidente da Alesc. Ele deveria assumir a presidência da casa, mas por um problema de saúde não pôde assumir. Quem assumiu foi o deputado de Criciúma, deputado Rodrigo Minotto, que inclusive amanhã vai conversar com você, Dai, sobre as sessões desta semana. É a primeira vez que ele assume a Assembleia Legislativa como presidente e, obviamente, nós queremos ouvir o parecer dele. Como que vai ser o andamento desses próximos dias, porque, afinal de contas, essa semana inteira tem sessões, tem assuntos importantes para a pauta da Alesc. O Rodrigo Minotto pertence ao PDT, é de Criciúma e é o segundo na linha sucessória, né? Logo depois, quando o Mauro de Nadal se retira, ele fica como segundo. O primeiro é sempre o Scudillar, que é o vice. Só que o Scudillar, por motivos de saúde, não pôde assumir, está fora por alguns dias e a consequência disso é o Minotto, um jovem, né? Um jovem deputado com uma visão ampla e que, sem dúvida alguma, vai, pelo menos durante essas sessões, colocar o seu ritmo, imprimir o seu ritmo e divulgando a sua cidade, que é Criciúma. Ainda falando em processo eleitoral, embarcado nessa sua entrevista aqui com a Renata De Favre, que é uma grande autoridade, profunda conhecedora do direito eleitoral, por isso está lá no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a OAB e o Observatório Social aqui de Balneário Camboriú estarão promovendo uma capacitação para pré-candidatos a vereador, prefeito e vice. Essa capacitação vai acontecer no próximo dia 27 deste mês. O local ainda será divulgado. Importante essa iniciativa por parte da presidente da OAB e também a presidente do Observatório Social. Por quê? Para que os pré-candidatos, principalmente a vereador, saibam, porque agora é uma época, quando começar a campanha, virão muitas promessas. E existem algumas promessas que o vereador não pode fazer, porque o que ele está prometendo só o executivo pode fazer. E assim sucessivamente. Importante esta iniciativa para que os pré-candidatos saibam exatamente o que eles vão falar. Para a gente, nós que somos eleitores, não ouvirmos bobagens. Que é o quê? O cara vai lá, no horário político, promete uma coisa que ele não consegue fazer. Porque não é da alçada do vereador, e sim do poder executivo. Então, achei essa iniciativa muito importante e todos os pré-candidatos, e aí, obviamente, tem que ser um local grande, porque para que todos possam saber e também ter oportunidade de perguntar. Os especialistas vão estar lá e nós vamos acompanhar de perto também tudo isso. E agora, mudando um pouco de assunto, indo para o cenário nacional, infelizmente, o seu bolso vai sentir uma dor. Por quê? Houve um aumento da gasolina. Esse aumento, alguns postos já aproveitaram, porque tem empresários que, infelizmente, não têm uma visão boa com relação ao seu cliente, não zela pelo seu cliente. Esse tipo aí de empresário, nós fazemos questão de divulgar, que é onde ele simplesmente aumenta o preço fora do tempo. Quer dizer, se os tanques lá, debaixo da terra, ainda estão cheios e você pagou o preço velho, aí houve um aumento de preço, espera esvaziar os tanques. O posto onde eu abasteço, não sei o seu, Dai Rosa, mas o posto onde eu abasteço se manteve com o mesmo valor, mesmo tendo um anúncio
eles continuam lá com o mesmo preço da semana retrasada. Infelizmente, a gente não queria esse aumento da gasolina, mas ele está aí. Agora aproveite para ir no posto onde está vendendo ainda no preço antigo, porque os tanques, o reforço, ainda estão cheios. Olha, tem aqui uma outra coisa que eu queria falar muito, Dai Rosa. Fiquei muito chateado hoje, não pelas frases, pelas pichações que fizeram lá, não pelas frases, o que elas diziam, mas pelo hábito de pichar. Isso não é da nossa cultura. Não pode ter sido feito por gente de Balneário Camboriú. Eu não acredito que as pessoas aqui de Balneário Camboriú fazem pichação. Isso não é uma coisa costumeira. Mas hoje, infelizmente, algumas partes da cidade foram pichadas. As pontes ali na Marginal foram pichadas. São frases contra o prefeito, contra o ex-presidente, contra o governador. Olha, se você não concorda, se a pessoa não concorda, não tem problema. Agora, pichar, isso aí é uma espécie de depredação do patrimônio público. Então, fica aqui meu posicionamento de repúdio aos pichadores e, claro, tem que descobrir quem fez, porque isto não é legal. Está simplesmente poluindo o visual da nossa cidade com as suas manifestações. Se manifesta de outra forma, mas não pichando locais públicos que não pertencem só ao pichador, mas sim a toda a população. Dai Rosa, uma boa tarde para você e esperamos que esse frio passe, mas pelo jeito a semana inteira vai ser levado assim, né? Casaco quente, cachecol e outras indumentárias do inverno. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai ter que continuar aí com esse friozinho, que a semana toda ainda vai estar esse clima geladinho aqui em todo o estado de Santa Catarina. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente está de volta.